Muitos de nós crescemos com a crença de que o Brasil é um país seguro em relação às catástrofes naturais advindas de furacões, terremotos e, em especial, devido à inexistência de vulcões em território nacional. De fato, o Brasil é considerado o país com menor índice de desastres naturais. Porém, em território brasileiro ainda existem vulcões, apesar de estarem todos inativos. Há milhares de anos, o Brasil costumava ser um território cheio de vulcões, nos quais estavam constantemente entrando em erupção de norte a sul do país. Pode ser difícil de acreditar, mas a verdade é que o vulcão mais antigo do mundo foi descoberto em terras brasileiras e ele ainda existe até os dias de hoje. No vídeo de hoje mostraremos os vulcões que existem no Brasil. Vulcão Amazonas, o mais antigo do mundo, numa época em que a vida existente se constituía basicamente de bactérias. A região amazônica era um verdadeiro inferno, com lavas jorrando das crateras a temperaturas altíssimas. A área verde úmida que conhecemos hoje é de apenas 400 milhões de anos, mas bem antes disso, o vulcão Amazonas dominava esse território do Brasil. Descoberto em 2002, o vulcão Amazonas está localizado na região Uatumã, entre os rios Tapajós e Jamanchim, no estado do Pará, e é considerado o vulcão mais antigo do mundo, com 1,9 bilhão de anos de existência. Ele tem cerca de 22 quilômetros de diâmetro, e seu cone já chegou a alcançar 400 metros de altura durante as erupções. A intensa atividade vulcânica nessa região há cerca de 2 bilhões de anos atrás permitiu que numa extensão de mais ou menos 1,2 milhão de quilômetros quadrados, depósitos de minerais preciosos como ouro, cobre e molibdênio tenham sido trazidos à superfície através das lavas dos vulcões. Os cientistas acreditam que tem havido acumulação também de outros minerais, como o fósforo, por exemplo. Vulcão em Nova Iguaçu. Há aproximadamente 40 milhões de anos, o município de Nova Iguaçu, localizado no estado do Rio de Janeiro, foi centro de atividade vulcânica. Hoje em dia, existe uma hipótese de um vulcão em Nova Iguaçu. Essa hipótese é baseada na ocorrência de rochas piroclásticas e bomba vulcânica, que são fragmentos de rocha que o vulcão expele quando entra em erupção. Os pesquisadores realmente encontraram características no solo que podem evidenciar a existência de um vulcão no passado. Até hoje, porém, essa hipótese continua aguardando confirmação científica. Vulcão Cabugi. O Pico do Cabugi, também conhecido como Serra do Cabugi, é o único vulcão extinto no Brasil que preserva sua forma original. Ele possui 590 metros de altura e está localizado no Parque Estadual Ecológico Cabugi, no Rio Grande do Norte. Composto por rochas intrusivas alcalinas basálticas, este é o único vulcão que não teve forças para explodir no Brasil, que, até hoje, apresenta sua forma original. Por que não há vulcões ativos no Brasil? Você já deve ter ouvido falar que, apesar dos muitos problemas que o Brasil enfrenta, o país está salvo dos grandes desastres naturais, como um possível vulcão em erupção. Isso acontece por duas razões principais. A primeira razão é devido à formação geológica de milhões de anos. O relevo do Brasil ficou, por muitos anos, suscetível a fatores externos, como chuva, vento e sol, que, aos poucos, acabaram por extinguir os vulcões existentes. A segunda razão é pelo Brasil estar localizado no meio da placa tectônica sul-americana. Sendo assim, o Brasil é uma região estável e não muito propícia para colisão com outra placa, o que é uma das principais razões para a erupção de um vulcão. Apesar do vulcão Amazonas ser oficialmente o único vulcão brasileiro, pesquisadores continuam fazendo novas descobertas de formações geológicas, nas quais podem caracterizar a existência de vulcões inativos. Apesar das suspeitas, até hoje nenhum outro vulcão foi confirmado no Brasil, além do vulcão Amazonas, descoberto em 2002. O vulcão Cumbre Vieja entra na fase mais violenta. O aeroporto da ilha de La Palmas, nas Canárias, está paralisado por causa das cinzas liberadas na cratera. Mais de 6 mil pessoas foram retiradas das casas nas áreas próximas.
A erupção começou há uma semana. Explosões violentas e uma grande nuvem de cinzas levaram as autoridades a ordenar a evacuação obrigatória de vários bairros da cidade de El Paso. A lava do vulcão já destruiu 420 imóveis e cobriu 190 hectares de terreno, em uma ilha cuja principal atividade econômica é o cultivo da banana. A maior preocupação agora é o possível encontro entre a lava e o mar, que pode liberar gases tóxicos sobre a ilha. O governo espanhol determinou a evacuação de mais 3 cidades e deve declarar La Palma como área de catástrofe natural na próxima terça-feira. O objetivo é desbloquear auxílio financeiro aos moradores afetados. Aconteceu na Islândia, em uma sexta-feira, dia 19 de março de 2021, às 20h45. A cerca de 30 quilômetros a sudoeste da capital, de repente a rocha derretida começou a jorrar, vindo por baixo da superfície. Fontes de lava brilhantes iluminaram o céu à noite. Um vulcão nesse vale finalmente acordou depois de quase 800 anos de sono profundo. Dividimos os vulcões em 3 categorias: ativos, dormentes ou extintos. Cerca de 1.900 deles em todo o mundo são considerados ativos. Isso significa que entraram em atividade em um passado recente e provavelmente farão isso novamente em um possível futuro próximo. Queridos filhos, dias virão em que a terra se agitará e as montanhas se moverão. Vulcões se levantarão com grande força, e muitos experimentarão grandes sofrimentos. Os homens desafiaram o Criador, e agora, caminham para o abismo da autodestruição.